Oi gente, olá a todos, eu me chamo Caterine e agora eu vou falar para vocês um pouco sobre pilhas dinâmicas em si. Essa aula ela foi planejada, pesquisada, né, e feita pela nossa colega Natilene, mas infelizmente ela não pode estar aqui gravando para vocês, então eu vou repassar os conhecimentos dela, tentar, né, repassar os conhecimentos dela para vocês. Ok. As pilhas, elas são uma das estruturas mais simples, mas elas também são muito utilizadas no mundo da computação. Então, vamos lá. Esses são os principais tópicos que a gente vai abordar. Primeiro, os conceitos e depois os 3 métodos principais que toda pilha deve ter para funcionar: o push, o pop e o top. Eu vou explicar cada um deles para vocês. E vamos lá ao conceito. O que são pilhas dinâmicas, né? Como é que essas estruturas tão simples, elas podem ser muito importantes, principalmente em algoritmos recursivos, expressões matemáticas como aquelas pós-fixas e infixas, manejo de memória e etc. Bom, vamos lá para ilustrar o conceito da pilha para vocês conseguirem visualizar mais ou menos como funciona. Em muitos materiais vocês vão encontrar pilhas com o nome em inglês dela, que é stack, né? No próprio simulador que a gente utiliza, a gente também encontra com o nome stack. E elas são estruturas de dados que seguem o princípio de last in, first out, o LIFO, ou seja, o último elemento inserido é o primeiro a ser removido. Isso significa que você só pode acessar o elemento mais recentemente adicionado à pilha. Aqui a gente tem várias inserções, vários pushes. E por exemplo, o 4 acabou de ser inserido, então ele vai para o começo. O 6, então ele vai para o começo. Aí no pop, o último inserido, ele vai saindo, vai desempilhando. Ok, agora vamos ver no código como é que é essa estrutura. Em todas as estruturas de dados, a gente trabalha com esse conceito de nodo, que é o esqueleto primordial da estrutura de dados, onde, por exemplo, aqui na pilha, a gente tem um nodo que possui o elemento e o ponteiro para o próximo elemento, ou seja, o preparo para o recebimento de novos dados. Esse elemento é um outro typedef que a gente utiliza para poder conseguir receber qualquer tipo de dado. Por exemplo, a gente pode ter uma pilha que representa o cadastro de pessoas. Em um cadastro de pessoas eu tenho o nome, o CPF, o telefone e o endereço. Eu posso ter uma pilha onde o dado pode ser isso tudo. Então, aqui vocês podem, por exemplo, enxergar como um elemento inteiro, para ser mais fácil de compreender, como no caso está aqui. Ou um elemento string, char, não sei, insert char, né? Vamos lá. Aqui a gente tem a estrutura do nodo definido, e aqui a gente prepara a pilha. A pilha, para poder ela funcionar de maneira legal, a gente tem que ter um ponteiro para o topo, ou seja, a gente tem que preparar o próximo posição em que vai ser inserido o elemento. Por exemplo, aqui eu já criei a pilha. Esse elemento aqui, o A, ele já foi criado com um ponteiro apontando para essa posição aqui, ponteiro para o topo, onde é o B que vai ser inserido. Então, B agora é o novo topo. E também interessante para algumas funções que a gente vai ver lá na frente, ou então para pilhas mais elaboradas, a gente ter uma variável que especifique o tamanho para poder fazer vários tipos de manipulação. Aqui a gente tem outro typedef para poder facilitar a chamada de criação de vários tipos de pilhas. Por exemplo, se eu quero criar uma pilha de nomes, então eu vou declarar como? Eu vou declarar tipo pilha nome, tipo pilha animais, tipo pilha tarefas e por aí vai. É uma estrutura bem simples, mas como vocês viram, elas têm muitas utilizações. E agora eu vou mostrar para vocês os principais métodos.